Olá, juniores, tudo bem? Então hoje a gente vai aprender mais uma parte do credo, né? E a gente vai aprender sobre o maior julgamento de todos os tempos do nosso Senhor Jesus. Então vamos ver aqui um pedacinho do credo que fala dessa forma: padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos. Quem terá sido esse Pôncio Pilatos? Hoje então a gente vai ver sobre isso. Eu sei que vocês, antes de verem o vídeo da tia Liz, vocês leram a referência bíblica que a tia Liz passou de lição para as mamães lerem junto com vocês. Então, mais ou menos, vocês já sabem sobre o que a tia está falando, sobre esse tal de Pôncio Pilatos, né? Mas vamos lá. Vamos voltar para o palácio. Todos nós sabemos que os fariseus, os líderes judeus, eles não gostavam de Jesus. Eles queriam, assim, alguma forma de pegar Jesus em erro para que pudessem prendê-lo 2 dias antes da Páscoa, porque eles queriam que tudo ficasse perfeito para o momento da Páscoa, mas eles não aceitavam Jesus de forma alguma. Eles não aceitavam Jesus como rei, eles não aceitavam as coisas maravilhosas que Jesus falava. Eles não queriam que o povo crescesse em Jesus, e era um povo religioso. Era um povo, esse povo, essas pessoas, esses líderes religiosos, eles eram doutores da lei. Eles entendiam tudo sobre a lei. A lei que a tia fala é o Velho Testamento, que é antes de Jesus. É a Bíblia Sagrada. Pois é, eles sabiam e eles impunham coisas difíceis para o povo fazer, sabe? Sendo que nem eles mesmos conseguiam fazer. Então, pois é, Judas Iscariotes era um dos 12 discípulos de Jesus. E ele ficou muito decepcionado, ele não conseguia entender que Jesus era o próprio Deus, que Jesus era o nosso Salvador, o Filho de Deus. Não, ele não conseguia entender dessa forma, ele esperava de Jesus um líder, como que eu posso dizer para vocês, um líder militar, sabe, que ali libertasse o povo judeu das mãos do povo romano. Então ele não aceitava que o filho do carpinteiro, que Jesus, ele não aceitava. Então, o que aconteceu? Ele traiu a Jesus, né? Entregando o lugar onde Jesus estava, no que era um jardim, não era qualquer jardim, né? E ele foi lá e levou os líderes judeus para lá, que eles foram todos armados, com pessoas armadas ali para deter, com soldados para pegar Jesus. E nesse momento que Jesus já estava se preparando, porque ele sabia de tudo, tudo fazia parte do grande plano de Deus, de nos resgatar, né, do pecado. Mas vamos lá, vamos por parte. Então, o que aconteceu? Chegaram os soldados lá com cacetetes, com espadas, e quando Judas conversou com eles, falou assim: olha, aquele que eu beijar, então esse é o Jesus. Ele foi lá, deu um beijo na face de Jesus e ainda chamou Jesus de mestre. Então os soldados foram lá pegar Jesus. Jesus falou assim: por que vocês estão vindo me pegar com cacetetes, com espadas? Eu, por acaso, sou algum criminoso? Sou alguém que eu não vou, né? Tratando Jesus como se Jesus fosse alguém violento que tivesse que se deter dessa forma. Então, Pedro, sabe Pedro, um dos discípulos também, que é aquele que mais tarde a gente vai ver que ele negou Jesus, né? Ele foi lá e cortou a orelha de um dos soldados na vontade de proteger ali Jesus naquele momento, né? De lutar. E Jesus não quis nada disso. Jesus não quis violência. Ele foi lá, pegou a orelha do soldado, colou de volta, milagrosamente ali, colou a orelha. E disse a Pedro que não era dessa forma, não era com espada, não era dessa forma que ia acontecer. E simplesmente foi com os soldados. Então, quando ele chegou, os soldados levaram ele para a casa de Anás, que era sogro de Caifás. Chegando lá, eles começaram a procurar erro
para que Jesus fosse preso, né, para levar Jesus a esse tal de Pôncio Pilatos lá, que era o governador romano. Porque Pôncio Pilatos era o único que podia dar ordem de matar alguém, de prender alguém. Então, eles se reuniram lá, aquelas pessoas religiosas, aquelas pessoas hipócritas que não aceitaram o nosso Senhor, eles chegaram e começaram a perguntar. Ninguém achava erro em Jesus que pudesse testemunhar. Alguns inventavam mentiras, né? Mas nada verdadeiro. Até que chegou um homem e falou assim, dois homens, né, na verdade, se apresentaram e disseram: este homem disse que poderia destruir o templo de Deus e construí-lo de novo em 3 dias. Quando Jesus disse isso, Jesus estava falando do seu próprio corpo, né? Mas eles entendiam tudo de uma outra forma, e para eles o templo era algo muito sagrado. Lembra-se na aula anterior que a tia disse que quando terminou o último livro do Velho Testamento, houve um silêncio durante muito tempo, né? Entre Deus e o povo? Pois é. E aí Deus manda Jesus, o Salvador do mundo, o nosso Senhor. E Jesus, eu fico imaginando, meus queridos, Jesus olhando para aquelas pessoas, o olhar de Jesus, só o olhar dele já seria algo inconfundível. Mas a falta de fé, o orgulho daquele povo, daqueles líderes religiosos, né, não conseguia enxergá-lo. Não conseguia enxergar que ali era o nosso próprio Deus, que havia vindo ao mundo em forma humana para se entregar por nós. Bom, vamos continuar então. Depois de estarem ali reunidos, né, e depois desses 2 homens terem se levantado e falado, né, dessa forma, que Jesus havia dito que poderia destruir o templo de Deus e construí-lo de novo em 3 dias, aí Caifás levantou-se e perguntou a Jesus: você não vai se defender dessa acusação? O objetivo era o quê? Era qualquer coisa que Jesus falasse ali para ele poder incriminá-lo e levar para o governador lá, Pôncio Pilatos, né? Então, mas Jesus ficou calado, né? Então Caifás tornou a perguntar: em nome do Deus vivo, eu exijo que você diga para nós: você é o Messias, o Filho de Deus? Sabe qual foi a resposta de Jesus? Abram lá em Mateus 26:64. A tia vai ler aqui com vocês também. 26:64. Aqui, ó. Só um minutinho. 64. Jesus respondeu: é como você diz. Eu lhes digo que no futuro verão o Filho do Homem, que é Jesus, né, sentado à direita de Deus, poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Nossa! Caifás rasgou suas roupas, né, indignado, e para ele aquilo ali foi o basta, foi uma blasfêmia. Ele achava que o nosso Salvador estava blasfemando. Foi pronto, foi o que ele queria para levar Jesus ali a Pôncio Pilatos para ser julgado. Então, os líderes judeus, eles, como eu havia dito, eles não tinham como matar Jesus, né? Porque só quem podia dar ordem de matar ou prender alguém seria Pôncio Pilatos, né? E eles não acreditavam mesmo que Jesus era Deus, achava que estava blasfemando, então foi lá. Jesus ficou em pé diante do governador Pôncio Pilatos e Pôncio o interrogava, né? E Pôncio Pilatos perguntava, né? O que você fez, né? O que está acontecendo? Então, Pilatos, ele percebeu que não tinha nada, nem nada de errado com Jesus. E também ele viu que a região onde que eles estavam, em Jerusalém, era Herodes que governava. Aí mandou para Herodes. Chegando Jesus chegou. Barulho. Quando Jesus chegou a Herodes ficou muito feliz, porque já tinha ouvido falar dos milagres que Jesus havia feito, né? Então ele queria que Jesus fizesse milagres para ele ali,
Mas Jesus não fez nada. E também fazia muitas perguntas para Jesus e Jesus não respondia nada. Aí seus soldados começaram a olhar para ele também com desprezo, sabe? Com desdém. Colocaram uma túnica nele, sabe? Escarnecendo do nosso Senhor, rindo do nosso Senhor, e mandaram de volta para Pilatos de novo. Quando ele voltou novamente para Pilatos, Pilatos percebeu que aqueles sacerdotes, né, aquele povo religioso, né, eles estavam na verdade com inveja de Jesus, sabe? Pilatos percebeu tudo isso. E ele não queria prender Jesus, ele não queria, mas enfim, o que ele fez? O povo começou a ficar meio que agressivo, ele começou a ter até medo. Ele lavou as mãos e falou, ó, tá aí então, tá entregue a vocês. Porém, pra mim este homem é inocente, né? E ainda pensou assim, ó, vocês têm costume de toda Páscoa soltar um preso. Então tá aqui Barrabás e tá aqui Jesus. Quem vocês querem? Ah, Jesus, soltem Barrabás, perdão. Soltem Barrabás e queremos que Jesus seja crucificado. Queremos que Jesus seja punido, seja preso, seja crucificado. E então Jesus foi... Bateram em Jesus, Jesus foi machucado, Jesus foi escarnecido, Jesus sofreu, como teve uma morte no meio de 2 criminosos. Aconteceram coisas, humanamente falando, terríveis com o nosso Jesus. Por que tudo isso aconteceu, né? A gente se pergunta, como assim? Que coisa mais triste isso ter acontecido. Como que um povo que era considerado um povo religioso, que tinha acesso à palavra de Deus, à lei, né? E sabia ali das profecias e tudo mais que estava escrito na palavra de Deus, e até hoje nós temos acesso a isso, graças a Deus, tudo escrito. E o povo fez algo tão terrível, um povo que se dizia religioso. Bom, tudo isso foi plano de Deus. E Jesus estava preparado para se sacrificar por amor a nós. Então, Jesus, ele obedeceu à vontade de nós. O amor de Deus por nós foi tão grande que o nosso Senhor pagou tudo naquela cruz do Calvário. E por isso nós cremos em Jesus, né? Cremos em Jesus. Então, somos lavados pelo sangue de Cristo que foi derramado naquela cruz. Todo o sofrimento de Jesus não foi em vão, porque nós fomos resgatados pelo seu sofrimento. De uma vez por toda, este plano maravilhoso de Deus, de uma única vez, salvou toda a humanidade. Ninguém seria capaz de fazer o que Jesus fez. Homem nenhum, ser humano nenhum. Só o nosso Jesus, porque ele é 100% humano e 100% Deus. Então ele seria o único. O nosso Deus veio ao mundo encarnado, em carne e osso, para que pudéssemos ter acesso a Deus e sermos salvos, para que pudéssemos ser limpos dos nossos pecados. Então este plano de salvação é um plano de amor, em que Jesus cumpriu com obediência e amor ao nosso Pai. Ele era o único que poderia suportar tudo aquilo. Nosso Deus, né? Nos mostrando dessa forma o seu amor redentor por nós. Tá bom, queridos? Um beijo, fiquem com Deus.